O Xangrande News e o jornal Folha Regional apresentam a partir de agora entrevista com os candidatos ao Conselho Tutelar de Xangrande. Entrevista com os candidatos ao Conselho Tutelar de Xangrande. Apresentação de Paulo Sérgio. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando a partir de agora a série de entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar do município de Xangrande. Esta série de entrevistas é realizada em parceria pelo site de notícias Xangrande News e o jornal Folha Regional, que juntos mantêm um compromisso com uma comunicação responsável, séria e, acima de tudo, embasada na ética. Lembramos que as entrevistas são promovidas com a autorização do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDECA, e que todos os candidatos foram previamente convidados. Estarão conosco participando desta série de entrevistas aqueles que optaram pela sua participação. Estamos contando neste momento com as presenças dos candidatos Irmão Rodrigo e também Dione Carla. De antemão, agradecemos pela participação aqui conosco. Para iniciarmos, vamos então às apresentações. Conforme combinado anteriormente, começaremos com o candidato Irmão Rodrigo, que terá 30 segundos para a sua apresentação. Bom dia, Paulo Sérgio. Neste momento, quero já de antemão estar agradecendo a Deus esta oportunidade. E assim como me foi facultado, eu me chamo Rodrigo, estou conselheiro tutelar no meu primeiro mandato. Estou aqui para estar representando na garantia de direitos da criança e do adolescente, e também sou casado, tenho uma filha, e estamos aqui à disposição nessa entrevista. Muito bem, então nós passamos agora para o momento das apresentações da candidata Dione Carla, que terá também o mesmo tempo de 30 segundos. Candidata. Olá a todos, meu nome é Gideone, mas sou mais conhecida como Dione Carla, irmã Dione ou filha de Carlinhos Camarão. Sou cristã, vegetariana, palmeirense e candidata a conselheira tutelar de Xangrande. Muito bem, então lembramos que o tempo máximo é de 30 segundos para as apresentações, mas os candidatos não têm que obrigatoriamente cumprir o tempo máximo. A sobra não será acrescida posteriormente, tá certo? Dando sequência, então, vamos às perguntas relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira pergunta é a seguinte, candidato. Qual o papel do conselheiro tutelar diante do artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente? Terá o tempo máximo de 1 minuto para a resposta, candidato. Pois não, Paulo Sérgio. Durante esse período que estou como conselheiro tutelar, o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele é bem presente no dia a dia do conselheiro tutelar, já que se trata das atribuições do conselho tutelar. Nós sabemos que dentro dessas atribuições nós temos aí cerca de 12 incisos, e isso para garantir os direitos da criança e do adolescente. A gente tem no primeiro inciso, como atribuição, o conselheiro tutelar ele tem que estar apto para atender crianças e adolescentes, previsto nos artigos 101, 98, que é quando a criança ela está com seus direitos violados. A gente também, dentro das atribuições, nós temos também o atendimento aos pais ou responsável. Muito bem, candidato, nós atingimos o tempo máximo de 1 minuto para a resposta. Agora nós passamos a mesma pergunta para a candidata Dione Carla. Candidata, qual o papel do conselheiro tutelar diante do artigo 136 do ECA, tempo máximo de resposta de 1 minuto? Resumidamente, sendo bem objetiva, a missão do conselheiro tutelar nesse artigo é zelar pela proteção da criança e do adolescente, É garantir que a criança ela seja protegida, seus direitos sejam protegidos, tudo isso dentro
da lei. Eu não posso agir fora da lei, eu tenho que agir dentro da lei, garantindo que a criança seja respeitada, que seus direitos sejam respeitados, que a criança e o adolescente sejam protegidos. Muito bem, então, finalizada a primeira rodada de perguntas, nós passamos então para a segunda. Candidato Rodrigo, irmão Rodrigo, como pensa o senhor, como candidato, com relação ao direito à convivência familiar e comunitária, como descreve o artigo 19 do ECA? O senhor tem 1 minuto para a sua resposta. O artigo 19 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai trazer aí como garantia, né, o convívio, né, o seio familiar da criança e o adolescente com seus pais, né, ou também, no caso, entra nesse artigo também a questão da família substituta, quando muitas das vezes se encontra alguma irregularidade por parte dos responsáveis, então os órgãos eles é acionado e aí nessa ocasião essa criança ou esse adolescente por medida de proteção ele pode ser retirado e ir para uma família substituta que vai estar trazendo também ali uma acolhida, uma proteção, garantindo o direito desta criança e do adolescente. Muito bem, então a mesma pergunta, né, para a candidata Dione Carla. Candidata, o que pensa com relação ao direito à convivência familiar e comunitária? 1 minuto para a sua resposta. Isso é muito importante, né, para a garantia do desenvolvimento da criança. É o ambiente familiar. Então, tem que ser um ambiente saudável. Então, em muitos casos, a criança ela está em um ambiente que não é saudável. Aí, o conselheiro tutelar ele entra para garantir que a criança seja protegida. E muitas vezes a criança é retirada do seu convívio natural e vai para outra família, mas tudo é para o bem da criança, né? É importante a saúde, o convívio na família saudável. A criança tem que ter estrutura, ela não pode estar em um ambiente onde ela é reprimida, onde ela é oprimida, onde fazem mal para ela. Tem que ser algo saudável e a função, né, uma das nossas funções é isso, garantir essa proteção na criança no seu meio familiar saudável. Muito bem, finalizada então a segunda rodada de perguntas, nós vamos então para a terceira pergunta relacionada ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Candidato Rodrigo, o artigo 53 do ECA diz que as crianças e adolescentes têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. De que forma o Conselho Tutelar atua para garantir a aplicação desse artigo específico? O senhor tem 1 minuto para a sua resposta. Pois bem, Paulo Sérgio, né, o artigo 53, ele também traz consigo também alguns direitos que devem ser garantidos para a criança e o adolescente. Esse artigo ele vai tratar a respeito da educação, do esporte, do lazer, da cultura, que são direitos fundamentais que está relacionado à criança e o adolescente. E o Conselho Tutelar, como órgão garantidor desses direitos, né, vai estar fazendo com que esse direito ele seja preservado, né, na vida da criança e do adolescente. Por exemplo, a gente vai ver que o Estatuto ele garante de uma forma tão eficaz que a criança e o adolescente ele tem direito, por exemplo, de estudar numa escola mais próxima da sua residência, né, e se ele tiver irmãos, os seus irmãos também devem estar inseridos também nesse convívio aí escolar, para que possa ser preservado não só os seus direitos fundamentais, mas também o seu vínculo familiar entre os seus irmãos. Muito bem, candidato. Nós passamos agora a mesma pergunta para a candidata Dione Carla. O artigo 53 do ECA diz que as crianças e adolescentes têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. De que forma o Conselho Tutelar atua para garantir a aplicação desse artigo específico? 1 minuto para a sua resposta. Lugar de criança na escola, né? Que a gente vê muito na nossa sociedade crianças que têm o estudo interrompido para trabalhar fora, para ajudar os pais, mas a criança tem que estar na escola. Isso é um direito garantido por lei. O futuro da criança tem que ser preservado e garantido.
Como cidadão, a criança tem que ser preparada, né, no seu desenvolvimento para atuar como cidadão na sociedade. E a escola vem garantir isso. Então, os conselheiros tutelares também atuam nessa área, garantindo que a criança esteja na escola, não faltando, não trabalhando fora, mas ali estudando. Muito bem, candidata. Nós finalizamos então essa rodada de perguntas relacionadas ao ECA. São perguntas mais técnicas, né? Nós passamos então ao questionamento ao candidato irmão Rodrigo. Candidato, o que pensa a respeito da importância do órgão Conselho Tutelar? O senhor tem 1 minuto para a resposta. O órgão Conselho Tutelar, como está lá já previsto no Estatuto, né, o artigo 131 diz que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, permanente, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de garantir ou zelar pelos direitos da criança e do adolescente, conforme está escrito lá na lei, né? E nós sabemos que este órgão ele é muito importante para garantir os direitos da criança e do adolescente, já que muitas das vezes a criança e o adolescente, ele não sabe os direitos que ele tem. Então, este órgão, que é de suma importância, ele vai estar fazendo com que todos esses direitos aí, eles sejam garantidos na vida destes menores, né? Muito bem, candidato. Então, passamos a mesma pergunta, o mesmo questionamento para a candidata Dione Carla. Candidata, o que pensa a respeito da importância do órgão Conselho Tutelar? 1 minuto para a resposta. É um órgão muito importante para a nossa sociedade, para os dias atuais, que tem um olhar totalmente voltado para a criança e para o adolescente. Porque criança e adolescente não conseguem se proteger sozinho, precisa de alguém. Então, esse órgão foi criado justamente para isso, para garantir que as crianças e os adolescentes sejam protegidos e respeitados, né? E com o futuro garantido. Então, é muito importante para os nossos dias. Se os nossos antepassados, a minha mãe e a minha avó, por exemplo, já tivessem esse órgão, que na época não tinha, o futuro deles teria sido outro, né? Teria outra história para contar. Então, as nossas crianças atuais têm esse privilégio de ter esse órgão, para ter esse olhar voltado de amor, de carinho e de proteção. Então, é muito importante. Muito bem, então finalizamos os questionamentos aos dois candidatos e passamos agora ao último momento dessa entrevista, né, onde são feitas as considerações finais. Nós começamos com o candidato Rodrigo, candidato irmão Rodrigo, que terá 1 minuto para se dirigir ao público nas suas considerações finais. Candidato. Paulo Sérgio, né, mais uma vez eu quero estar agradecendo a Deus, né, o ensejo, esta oportunidade tão relevante de estarmos aqui compartilhando um pouco a respeito do que é o Conselho Tutelar. E neste momento também aproveitando, dizer que estou aqui como conselheiro tutelar tentando, mais uma vez, novamente aqui, estar na função de conselheiro tutelar. Estou no meu primeiro mandato, estamos este ano concluindo esse primeiro mandato, e dizer o quanto é gratificante, o quanto estarmos garantindo, zelando os direitos da criança e do adolescente do nosso município aqui da cidade de Xangrande. Queremos também nesse momento pedir o apoio de toda a população para que vocês possam no dia 1 de outubro estar votando diante desse processo de escolha do Conselho Tutelar do nosso município. Obrigado a todos. Muito bem, candidato irmão Rodrigo. Agora nós passamos às considerações finais, né, da candidata Dione Carla. Terá 1 minuto para se dirigir ao público nesse momento. Candidata. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse processo todo de pré-candidatura e até candidatura, com a professora Tassiana, ela me disse uma coisa que eu achei muito significante. Ela disse que as infâncias se diferem, né? Eu tive uma infância cheia de amor pela minha avó, mas eu já ouvi o relato de uma mulher em que ela era abusada pelo avô e a avó era conivente, e isso a traumatizou. Então, as infâncias se diferem. E tá aí um dos motivos, né,
que elas precisam tanto de proteção, as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, eu estou aqui para isso, né? Peço uma chance a vocês, porque eu estou comprometida com isso. E eu quero terminar com uma mensagem de esperança para vocês. É um pedacinho de uma música que diz assim: não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança. Obrigada. Muito bem, candidata. Nós encerramos neste momento a entrevista com os candidatos irmão Rodrigo e também candidata Dione Carla. Agradecendo aos dois pela participação aqui conosco e lembramos a você, né, telespectador, que o processo de escolha para o Conselho Tutelar do município de Xangrande será realizado no dia 1º de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Escola Municipal 15 de março, né? Todos os eleitores, em dia com a Justiça Eleitoral, podem participar exercendo o direito ao voto. Nós voltamos em breve com mais uma entrevista aqui no canal CGN, agradecendo mais uma vez a participação dos dois candidatos e também a você que está aí do outro lado acompanhando esta entrevista. Até mais!